Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama e a importância do Outubro Rosa. Nós somos acadêmicas de enfermagem da UF, do oitavo período, e essa aula faz parte de um projeto da disciplina de pesquisa e prática de ensino 4. Então, é um projeto em que faremos várias aulas sobre outras temáticas. Eu sou a Nadine. Eu sou a Lohane. E eu sou a Mariane. E agora vamos dar início à nossa apresentação. Então, para começar, contextualizando, o câncer ele é um grande problema de saúde pública porque é uma das principais causas de mortes no mundo. No ano de 2018, a estimativa é de que tenham ocorrido 18 milhões de casos novos de câncer e 9,6 milhões de óbitos. Dessa estatística, excluem-se os casos de câncer de pele não melanoma, que é um tipo de câncer, é o câncer mais comum no Brasil, mas é um câncer de pele não agressivo, com pouco potencial de disseminação e com alta chance de cura. Então, é o câncer mais comum no Brasil. E o câncer de mama, que é sobre o que a gente vai falar especificamente hoje, ele é o segundo câncer mais incidente no mundo, perdendo apenas para o câncer de pulmão, que está em primeiro lugar. E apesar dele poder acometer tanto mulheres quanto homens, é a neoplasia mais frequente em mulheres no mundo todo. Pode passar. O Outubro Rosa surgiu como uma ação a partir da década de 90, quando percebeu-se que a incidência de câncer de mama mundial estava muito elevada. Ele surgiu inicialmente nos Estados Unidos como uma série de ações para conscientizar a população e chamar a atenção para a doença. E a partir do ano de 2002, tivemos a primeira ação do Outubro Rosa em São Paulo, aqui no Brasil. E a partir disso, o Outubro Rosa tornou-se uma grande estratégia para a conscientização sobre a doença e também para captar mulheres para que haja um rastreamento e diagnóstico precoce, que são fatores muito importantes para que haja uma maior eficácia do tratamento. O rastreamento, só para explicar o que seria a captação de pessoas assintomáticas para serem examinadas, né, para conseguir realmente diagnosticar precocemente um grande número de pessoas da população. E essas duas estratégias de rastreamento e diagnóstico precoce são preconizadas pelo Ministério da Saúde para o controle do câncer de mama. Pode passar. Agora, entrando um pouco na fisiopatologia do câncer, né, em como o câncer se forma. O câncer é formado a partir de uma mutação, de uma alteração genética da célula, que vai mudar o processo de divisão celular, fazendo com que essas células se multipliquem, se reproduzam diferentemente das células normais. Pode formar tumores benignos ou malignos. O câncer, a neoplasia, vai ser o tumor maligno, que é quando essas células se multiplicam desordenadamente, descontroladamente, de maneira muito acelerada e com potencial para invadir outros tecidos e causar a famosa metástase, né, que é quando o tumor se espalha, se dissemina para outros tecidos. E enquanto que o tumor benigno, ele tem um crescimento, uma reprodução mais devagar e mais limitada, ele não invade tecidos adjacentes nem se dissemina. Então, a carcitogênese vai ser o processo pelo qual essas células passam por essa mudança, alteração do ciclo celular, na divisão celular, e se tornam células cancerosas ou cancerígenas e formam aglomerados de células desse tipo que caracterizam os tumores malignos. Pode passar. Quanto ao câncer de mama, essas alterações vão acontecer nas células mamárias, mas elas podem acontecer em diversos locais na região do seio, então elas não vão se restringir apenas a um local. Então, esse câncer de mama vai ser uma neoplasia maligna na região dos seios, né, um tumor maligno, porque essas células mamárias sofreram essa mutação, começaram a se multiplicar desordenadamente, velozmente, e corre o risco de que essas células cancerígenas se espalhem para tecidos adjacentes ou para órgãos e outros tecidos do corpo. Lembrando que essas alterações que desencadeiam, né, esse processo nas células, que formam as células cancerígenas, elas têm origem multifatoriais, tanto por fatores externos quanto internos. A Mariane vai falar melhor disso, mas já adiantando, esses fatores envolvem estilo de vida, idade, fatores endócrinos e também predisposição genética. Pode passar. Aqui temos uma imagem só para ilustrar, representando o tumor, né,
na região da mama. Só que esse tumor ele pode acometer diversas regiões, como eu falei, ele pode estar tanto nos lóbulos mamários, que são essas estruturas arredondadas próximas ao mamilo, quanto nos ductos mamários, que são os túbulos, né, que conduzem o leite na amamentação. E é muito importante essa região destacada dos linfonodos, porque comumente essas células cancerígenas podem se disseminar por via linfática e chegarem até os linfonodos adjacentes. Então, é um ponto de atenção quando quando a mulher ou o homem, né, tem esse diagnóstico de câncer de mama. Pode passar. Boa tarde, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho das características, né, das células cancerígenas, né, que são as marcas que normalmente o câncer tem. E aí tem 2 autores que falam sobre isso, mas eles falam as 6 marcas, mas depois foram vistos que tem muitas mais marcas, né, que o câncer pode deixar na célula. E eu vou começar falando um pouquinho delas. A célula ela vai ter uma sinalização proliferativa. O nosso corpo ele faz a sinalização, né? E essas sinalizações, elas são todas certas, né? Corretas, tem a forma toda de fazer. Só que quando a célula é cancerígena, ela começa a fazer uma sinalização proliferativa, ela vai sinalizando, ativando, né, outros domínios que não eram para ser ativados, enfim. E aí para ocorrer esse processo de carcinogênese. Outro fator também é a insensibilidade para fatores supressores de tumor. O que é isso, essa insensibilidade? Nós temos no nosso corpo genes supressores de tumor. E quando a pessoa tem uma mutação nesses genes, esses genes não conseguem suprimir o tumor. Então, normalmente, quem está com as células cancerígenas, ocorre esse processo, né? Esses genes não conseguem parar o tumor, eles não conseguem fazer o reparo no DNA. E aí, esse material genético ele fica mutado, e aí a célula se muta e vai ficando, se proliferando com aquele novo DNA mutado, né? E aí acaba atacando o sistema imune. Aí ela, como eu falei, ela começa a se replicar infinitamente, replica muito rápido, né? Essa é uma característica, né, do câncer, né, propriamente dito. Ela faz a indução da angiogênese. O que é isso? É a formação de novos vasos. A célula cancerígena, ela precisa de oxigênio, e no sangue ela tem todos esses fatores, né, para ela se proliferar. E essa formação de novos vasos acaba que pode ocorrer o fenômeno chamado de metástase, né, como a Nadine falou. O câncer, uma célula cancerígena em determinado tecido, ela vai se proliferar, ela vai fazer o transporte através desses novos vasos sanguíneos. E aí ela pode chegar em outros tecidos, em outros órgãos, né? E aí fazer esse processo de metástase mesmo. E outro fator também é a resistência para a morte celular. Normalmente, nossas células, né, elas são programadas, né, para morrer, vamos dizer assim, um processo de apoptose. No câncer não existe isso. Elas têm uma resistência para a morte celular. Então, aquelas células mutadas, com aquele DNA mutado, elas vão continuar vivas e se proliferando muito. E aí ocorre, né, esse processo todo de carcinogênese, além do metabolismo, né, que fica da célula, que fica desregulado, e outros fatores também, né, que são encontrados. Pode passar. Agora a gente vai falar da epidemiologia do câncer no Brasil, e aqui a gente tem um quadro, né, da estimativa do INCA de 2020. É um quadro atualizado, né, e aqui a gente pode ver que na região sul e sudeste do Brasil nós temos as maiores estimativas de câncer, né, através de outros dados também que o INCA sempre faz, né, acredito que seja de 2 em 2 anos. Eles fazem essa estimativa e a gente pode ver que a prevalência do câncer de mama, né, no sul e sudeste é muito alta aqui no Brasil. Então, por que é importante fazer essa epidemiologia? Para realmente fazer essas ações como o Outubro Rosa, né? Essas ações de rastreamento, né? Para que essas pessoas possam ter um diagnóstico precoce, que é isso que o Ministério da Saúde, né, preconiza. Pode passar.
Aqui também mostrando, né, a distribuição dessa estimativa entre homens e mulheres. Aí aqui tem os 10 principais tipos de câncer, né, mais incidentes, tirando de pele, não melanoma, que a Nadine já explicou. Aí você pode ver que no câncer de mama em mulheres é o primeiro, né? E tem 66.280 casos, né, estimados para ocorrer, né, no ano de 2020, nesse ano. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, essas ações, né, de saúde, essas ações que possam atingir a população, para que possa mesmo ter um conhecimento, né, do assunto, já que é uma doença tão importante, é um problema de saúde pública, né? Então, a gente deve passar essa informação para todos, né? Pode passar. Aqui eu falo um pouquinho dos fatores de risco. A gente está falando do câncer em geral, né? Os cânceres esporádicos, né? Que representam a maior porcentagem, né, de câncer, e tem os fatores que a Mariane vai falar mais à frente. E também existe o câncer hereditário, que representa apenas 10% desses casos. E aqui é um caso conhecido, né, da Angelina Jolie, que ela foi submetida a uma mastectomia bilateral como prevenção do câncer de mama. Porque na família dela já tinha casos, né, de câncer hereditário, e aí ela foi fazer um aconselhamento genético com o médico e fez esse exame. Lembrando que aqui na nossa realidade do Brasil é muito difícil, né, fazer esse exame, né, para você ver se você tem a possibilidade de desenvolver câncer, se você tem um gene mutado. Aqui pelo SUS a gente não faz, você teria que pagar e o exame é bem caro. Mas a Angelina Jolie fez esse aconselhamento, fez esse exame e viu que ela realmente tem uma mutação no gene de BRCA. E aí esse gene de BRCA é um gene supressor de tumor. Aí o que acontece se tiver uma mutação nele? Ele não faz os complexos para suprimir o tumor, ele não faz o reparo no DNA. Ele não protege aquele material do DNA, do material genético. E aí, quando você não protege o material genético do DNA, ocorre aquilo que eu falei. A célula começa a se proliferar com o DNA mutado, uma proliferação rápida, e acaba formando o câncer, né? O processo de carcinogênese. E aí, esses genes, né, foram descobertos na década de 90 como genes supressores de tumor, e viram que, né, normalmente, nessas pessoas que têm câncer hereditário, viram a mutação nesses genes. Além de ter outros genes também, de ter outras proteínas associadas, e também tem outras variantes que não são classificadas, né, que a gente não tem como saber, porque não é só esses genes que têm essa mutação que pode ocorrer o câncer. Existem proteínas, outros genes que podem ocorrer também. Então, ela fez esse aconselhamento genético, só que essa mutação é tanto para câncer de mama quanto para câncer de ovário, e pâncreas também tem uma porcentagem. Ou seja, ela tirou a mama, mas ela pode também desenvolver um câncer no ovário, pode desenvolver um câncer no pâncreas. Não tem como a gente tirar o pâncreas, né? Então, outra forma que ela poderia também fazer, outra coisa que ela poderia também fazer, era esse rastreamento, né? E todo ano ficar fazendo a mamografia, fazer ressonância, tomar medicamentos, né, hormonais, etc. Pode passar. Olá a todos. Em relação aos fatores de risco e prevenção, eu vou retomar algumas coisas que a Nadine já tinha dito, mas a gente vai exemplificar melhor. Primeiramente, a história familiar de câncer. Ele representa 10% do total dos diagnósticos de câncer. E a Lohane já apresentou a questão da Angelina Jolie, e que é um fator de risco. Então, a história familiar ele se configura como um fator de risco, mas ele apresenta apenas 10%. E aqui eu destaco no slide a questão da idade. Por que a idade é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Porque quanto mais o processo de envelhecimento, quanto mais vai avançando a idade, a gente tem mudanças nas células.
né? E, além disso, a gente apresenta também maior exposição aos fatores de riscos que estão indicados aqui no slide. Então, isso aumenta a chance de desenvolver o câncer de mama. E cerca de 70% a 80% dos diagnósticos de câncer de mama, eles estão presentes nas mulheres com mais de 50 anos. Então, esse é um número considerável que só corrobora com a questão que o envelhecimento ele é um fator de risco para o câncer. Os fatores ambientais, então, quando, por exemplo, um profissional ele está exposto, trabalha com a radiação, ele está exposto à radiação, ele é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Bom, em relação às características, né, reprodutivas, aqui está muito ligada à questão hormonal, a questão do estrogênio. O estrogênio já foi avaliado, né, em questões de pesquisas, que o estrogênio ele é um fator importante para a carcinogênese. Então, eu apresento aqui, por exemplo, a nulliparidade, a menarca precoce, a menopausa tardia, o uso de contraceptivos, sendo fatores, né, que eles estão expostos ao maior tempo de estrogênio, né? Por causa, por exemplo, na menarca precoce, a menina, ela menstrua antes de 12 anos. Então, o processo de ovulação, toda vez que a mulher ovula, ela está tendo a exposição ao estrogênio. Então, quando essa menina tem uma menstruação antes dos 12 anos, ela está exposta a esse estrogênio maior parte do tempo. E isso acontece também pelos demais fatores aqui exemplificados no slide. E também o uso dos contraceptivos de forma exógena, você também está sendo exposta ao estrogênio. Em relação aos hábitos individuais, esses hábitos individuais, eles estão relacionados a qualquer tipo de câncer. Então, entra aqui no câncer de mama também a questão do sedentarismo, a alimentação hipercalórica, o tabagismo e o etilismo. Sinais e sintomas. O que a gente precisa como profissional da saúde, como cidadão, como pessoa mesmo, saber os sinais e sintomas, né, do câncer de mama. Então, primeiramente, a detecção precoce desse câncer é fundamental e a referenciação, quando tiver qualquer um desses sinais e sintomas, é fundamental ser feita da melhor forma possível, de forma precoce, como eu já havia dito, e também para um serviço de referência diagnóstica, para que essa mulher ela seja tratada, caso se confirme esse diagnóstico, né, e ela consiga fazer toda a etapa até o final desse momento. Os sinais e sintomas, quais são? Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos, o nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos que persistem por mais de um ciclo menstrual, o nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho em mulheres adultas de qualquer idade. A descarga papilar é quando ocorre, né, a saída de uma secreção pelo mamilo, que é sanguinolenta por um dos lados, e uma lesão também eczematosa da pele, que não responde a tratamentos tópicos, né? Essas lesões são variadas, que também pode coçar, irritar, então, eles não respondem respondem a tratamentos tópicos. Homens com mais de 50 anos com tumoração palpável unilateral também, eles estão, né, dentro essa tumoração com mais de 50 anos nos homens também são sinais e sintomas que a gente precisa estar atento. A presença de linfadenopatia axilar, o aumento progressivo da mama com a presença de sinais de edema, como pele com aspecto de casca de laranja. E isso é muito evidente, ele fica mesmo com esse aspecto de casca de laranja. A retração na pele da mama e a mudança do formato do mamilo. Então, são características, são sinais e sintomas que a gente precisa estar atento. E como equipe de enfermagem, quais são essas ações, né? Porque a gente tem um papel muito importante nessa triagem, né? Em todo esse processo. Acolher a mulher de forma humanizada, a política de humanização está aí. Então, a gente precisa
acolher ela, porque quando a gente acolhe essa mulher, o processo todo fica mais fácil, tanto para ela quanto para o profissional. Realizar a consulta de enfermagem. A gente tem que fazer uma consulta de enfermagem atenta a tudo que ela está falando, relatando, e identificando todos esses sinais e sintomas, a presença ou não desses sinais e sintomas. Então, precisa ser uma consulta bem com tempo, né, com atenção. Realizar a inspeção das mamas e a palpação das mamas e dos linfonodos. Isso faz parte do exame clínico das mamas, onde o profissional de saúde vai fazer essa pesquisa, né, nas mamas e nos linfonodos. Orientação à mulher. Essa mulher, ela não está sabendo do que está acontecendo muitas das vezes. Ela precisa que você, como profissional, tem que ter esse dever, né, de falar para ela o que vai acontecer caso o diagnóstico se concretize, o que vai ocorrer com ela em todo esse processo. Então, ela precisa ser bem informada. E, como eu falei, a detecção precoce. E é preconizado pelo Ministério da Saúde que mulheres que não apresentam nenhum sinal e sintoma, elas façam uma mamografia a cada 2 anos. E a faixa etária dessas mulheres é de 50 a 69 anos de idade. E só para exemplificar, né, para falar um pouco mais sobre esse exame clínico das mamas, primeiro a gente faz uma inspeção estática, onde vai se observar a simetria dessa mama, todas as características dela, para ver se é compatível com a normalidade. Em relação à inspeção dinâmica, primeiramente essa mulher vai levantar os braços e nesse movimento o profissional de saúde vai avaliar também a presença de abaulamentos, de retrações ou qualquer outra característica que foge da normalidade, como eu havia dito. Outra questão também, ela vai colocar a mão na cintura e também vai fazer essa contração, uma pressão no músculo peitoral, também que vai facilitar a visibilidade dessa mama. Tudo isso porque pega toda essa região e aí o profissional consegue visualizar melhor. A palpação das axilas e regiões supraclaviculares também são essenciais, porque, como a Nadine disse, tem esse processo, né, dos linfonódios também serem acometidos. Então, a gente também precisa identificar isso. E a palpação do tecido mamário, através de uma palpação dedilhada, de forma de externa para interna, de forma circular, em sentido horário, em toda a região, até a auréola papilar. Então, esses passos que constituem o exame clínico das mãos. Bom, falando agora um pouquinho sobre o diagnóstico. Esse diagnóstico de câncer de mama comprovadamente vai ser feito através da biópsia da região acometida, onde se suspeita que é o tumor. Só que a biópsia não é feita logo de imediato, tem toda uma ordem de atendimento para que se chegue à decisão de fazer a biópsia para comprovar. Inicialmente, então, é feito o exame clínico das mamas, que a Mari acabou de explicar, que pode ser feito pelo médico ou pelo enfermeiro, e deve ser feito essa palpação, essa inspeção, esses passos devem ser seguidos na consulta ginecológica da mulher, e a mamografia, que é uma radiografia das mamas. Então, através da mamografia, vai ser possível identificar se há alguma anormalidade, algum nódulo, porque é um exame para diagnóstico por imagem. Esses dois componentes fazem parte do diagnóstico precoce e, através dos resultados deles, se avaliará a necessidade de realizar a biópsia, e essa biópsia vai ser realizada para comprovar ou não a existência de um tumor maligno. O autoexame, ele já foi muito falado e destacado na mídia, e ele realmente é algo muito benéfico, né? A mulher mesma se palpar, se conhecer o seu seio, o seu corpo, e é uma coisa benéfica para fazer parte da rotina de autocuidado da mulher, porque é um método sem custo, fácil de realizar, que a mulher mesma pode realizar. Porém, ele jamais substitui o exame clínico das mamas, o acompanhamento com o profissional, e o autoexame não é considerado um método de diagnóstico precoce. Ele pode servir apenas como um complemento para o autocuidado da mulher. Pode passar. E o tratamento, ele vai depender do resultado da análise histopatológica através da biópsia, né, que foi feita. Então, porque nessa análise histopatológica que vai ser constatado o tipo de câncer de mama,
a região que está sendo acometida por essas células cancerígenas e o estadiamento do tumor, ou seja, uma classificação de quão avançado está o tumor, se ele já se disseminou, quanto ele se disseminou. E só a partir da biópsia é possível sabermos dessas informações, e essas informações são a base para a decisão do tratamento. Atualmente, as principais opções de tratamento contra o câncer são a quimioterapia, que é bastante popular, que é uma terapia medicamentosa com fármacos que atuam nas células cancerígenas. Porém, infelizmente, a atuação desses fármacos não se limita apenas às células cancerígenas, eles têm também efeitos colaterais sistêmicos, bem desagradáveis, como perda de cabelo e pelos, enjoo, náuseas, enfim, vários efeitos colaterais bem conhecidos. A radioterapia vai utilizar radiação ionizante para inibir o crescimento do tumor e até mesmo destruir essas células cancerígenas. E também a cirurgia oncológica, que é aquela cirurgia de remoção do tumor, que no caso do câncer de mama é uma cirurgia muito delicada emocionalmente para a mulher. O pós-cirúrgico ele pode ser permeado de problemas de autoestima, já que a mama é um símbolo grande de feminilidade, né? E essa autoimagem da mulher vai estar alterada. E também é comum que nas cirurgias oncológicas para câncer de mama também haja ressecção, né? Uma remoção do linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo a ser acometido pelas células cancerígenas provenientes do tumor da mama, né? Quando esse tumor se dissemina por via linfática e acaba acometendo um linfonodo adjacente que também vai ser removido na cirurgia. E também há a imunoterapia, que é um tratamento em que são injetados anticorpos para reforçar o sistema imunológico do paciente com câncer, para que esse sistema imunológico seja mais efetivo contra as células cancerígenas. Todas essas terapias que eu citei, elas podem ser combinadas entre si, isso vai depender, né, das características, como eu já falei, do tumor, do estágio e da avaliação do médico, que pode escolher protocolos específicos que combinem essas terapias. Essas foram as referências que a gente utilizou. Gente, agora concluindo, né, deixando um pensamento para vocês e que isso se torne, impulsione a lutar pelo nosso SUS, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde, sabendo que muitas pessoas dependem, né, do SUS, principalmente para o tratamento oncológico. Esse tratamento oncológico em outros países que não tem um sistema único é totalmente inviável e para a nossa, né, população também fica. Então, vamos lutar pelo nosso SUS, vamos pensar em melhorias e não pensar na sua privatização. É importante a gente participar politicamente, né, quando o assunto é o Sistema Único de Saúde. E a gente queria agradecer pela presença de todos. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai deixar nosso contato abaixo na descrição do vídeo. E uma boa tarde. Obrigada a todos. O que a Lohane falou é muito pertinente. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Perfeita colocação da Lohane. Muito obrigada a todos pela atenção. A gente espera que tenha sido proveitoso. Tchau, tchau.